Dando continuidade. Bom, galera, agora que observem Fortaleza, por exemplo, no seu processo de densidade demográfica. Ele apresenta 26 milhões de habitantes, mais de 26 milhões de habitantes, na verdade, para um espaço de 315 quilômetros quadrados. A sua densidade demográfica, então, ela é superior à densidade demográfica do município de São Paulo. Por quê? Porque o espaço físico de Fortaleza é 5 vezes menor do que o espaço físico de São Paulo. Então, olha só a diferença. Nós vamos ter uma densidade demográfica de 8.391 habitantes por quilômetros quadrados. Então, olha como a densidade demográfica de Fortaleza cresceu, mesmo porque a sua população é grande, mas o seu espaço é menor. E o interessante da apostila é que ela pega Manaus logo em seguida, com uma população bem similar à de Fortaleza, com 21 milhões de habitantes por quilômetros quadrados, porém uma área 4 vezes maior do que a área de Fortaleza. Uma área, no caso, de mais de 11 mil quilômetros quadrados. Por consequência, a densidade demográfica de Manaus será menor. Olha que loucura, então. Nós vamos ter Manaus com uma densidade demográfica de 188 habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? Porque, na verdade, seu espaço físico é muito maior. Nós vamos ter ali Fortaleza com 8.391 habitantes por quilômetro quadrado, no caso, uma densidade demográfica superior à de Manaus, mesmo tendo uma área maior. Então, olha que interessante, essa densidade demográfica será superior. E São Paulo, por exemplo, com mais de 12 milhões de habitantes, numa área de mais de 1.500 quilômetros quadrados. Por consequência, uma densidade demográfica um pouco menor. Então, na ordem seria, na sua apostila resposta, 8.006, 8.391 e 188. Que foi aquele cálculo que já fizemos em sala. Isso aqui é só para reavivar. Então, eu acredito que agora vocês tenham se lembrado dessa situação de densidade demográfica. Caso ainda vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, pode me chamar no WhatsApp, ou então dou uma outra aula, se for necessário até, se eu perceber que a dúvida é maior, porque vocês não se recordam dessa aula, eu volto para gravar uma aula especificamente sobre o início desse capítulo, que falávamos sobre esse conceito. Aí agora, seguindo nesse conceito de população e a importância de vocês entenderem o quanto a população ela influencia na ocupação do espaço, nós vamos discutir agora o conceito de município, ainda na página 50, galera. O município ele vai ser dividido de duas formas, tem a sua parte rural e a sua parte urbana. O município, no caso, algumas pessoas até costumam dizer que é uma leitura bem simples, de fazer diferenciação entre município e cidade. Um exemplo só para vocês entenderem. Nós moramos no município de São Sebastião. Mas quando o seu pai tem que ir ao centro da cidade, ao centro de São Sebastião, onde que ele vai? Ele vai na cidade. Costumava-se dizer, né? Vou à cidade. Mas ele não vai sair de São Sebastião procurar uma cidade chamada cidade. Não. Ele vai na parte central de São Sebastião. E por que ela é considerada a parte central de São Sebastião? Olha como o homem interage naquele espaço. Porque ali nós vamos ter bancos, nós vamos ter a prefeitura municipal, prefeitura no caso. Toda prefeitura é municipal, né? Porque toda prefeitura pertence ao município. Então, vamos ter a prefeitura, no caso. Teremos ali também as redes de mercado ali, Pão de Açúcar, a Chibata, Semar, enfim. Nós vamos ter, então, as lojas, os bancos, a prefeitura, tudo isso dentro da mesma região, tendo a mesma funcionalidade. Então, ali, aquele lugar, aquele espaço, então, fica conhecido como o centro de São Sebastião. Não é porque no mapa, fisicamente, ele está no meio da cidade. Não, é porque simplesmente a concentração populacional daquela região deu essa característica para este espaço. Então, por exemplo, aqui nós vamos observar dentro ainda da apostila de vocês o Estatuto da Cidade. O que vem a ser esse Estatuto da Cidade? Eu já estou na página 51, indo para a página 52. O que vem a ser esse Estatuto da Cidade? São as características que todo centro urbano, que todo município, na verdade, tem que deter para que nós possamos entender como é que funciona essa dinâmica de município. Por exemplo, o Estatuto da Cidade são as regras do município, que são os direitos que nós munícipes temos em relação à cidade onde moramos. Na página 52, por exemplo, nós vamos ter ali alguns tópicos interessantes que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Primeiro, promover o desenvolvimento urbano, melhorando as infraestruturas de transporte, saneamento, moradia, saúde, segurança, educação, entre outras áreas.
Isso quer dizer o quê? São os direitos que nos assistem como munícipes. No caso, todo município ele tem que trabalhar para fazer esse tipo de função, que é ajudar a desenvolver saneamento básico, a infraestrutura com recapeamento de ruas, iluminação, segurança, por exemplo, transporte, as vias que nós temos de acesso. Enfim, esse trabalho não é o trabalho do seu pai, não é o meu trabalho, é o trabalho, na verdade, que o município tem que ter para que tudo possa funcionar perfeitamente. Então, cabe, no caso, aos gestores públicos administrarem o seu município para que ele funcione adequadamente nessa forma. Então, por exemplo, defender a função social do espaço, a sua propriedade, a propriedade privada dos seus pais, por exemplo, a casa onde você reside hoje, a casa onde você mora. Essa casa, na verdade, ela pertence ao seu pai, porque ele paga os seus impostos, que é um valor que ele tem que pagar todo mês ou anualmente, no caso, para a Prefeitura Municipal, para a Prefeitura de São Sebastião, Prefeitura Municipal, cisma, viu? Para a Prefeitura de São Sebastião, e aí cabe a ela, então, com o dinheiro que seu pai paga, direcionar esse dinheiro para quê? Para essa parte de infraestrutura que eu falei para vocês, que seria, novamente, educação, por exemplo, saúde, a segurança, aos direitos assistidos, no caso, da sua própria propriedade privada, porque na sua casa, com certeza, vai ter água que provém da Sabesp ou de outros órgãos municipais, vai ter a luz, no caso, do seu poste, que faz a ligação na sua casa. O seu pai paga por tudo isso. A rua onde o seu pai passa de carro, por exemplo, para te levar até a escola. Desde o seu portão até o colégio mestre, ou até qualquer outra parte do município de São Sebastião. Cabe à prefeitura ser responsável por não ter buracos, por recapear aquela rua, né? Seja com asfalto, boquete, enfim. Das formas com que cabe, no caso, ao município administrar esse dinheiro e direcioná-lo para isso. Então, cabe, na verdade, o Estatuto do Município garantir esses direitos a nós, que somos munícipes do lugar onde nós moramos, onde nós pagamos impostos. Aí eu lembro até em sala de aula que alguns de vocês levantaram algumas situações. Por exemplo, se eu moro em São Sebastião, posso usar o Hospital Municipal de Caraguatatuba? Então, entende-se que, se você mora em São Sebastião, seus impostos são pagos aqui na cidade de São Sebastião, então o Hospital Municipal é para o munícipe de São Sebastião, por exemplo. Entre outras benfeitorias de infraestrutura, que cabe, no caso, o município gerir isso com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, que eu pago e que seus pais pagam. O famoso IPTU, né? Imposto Prédio Territorial Urbano. No caso, é o quê? É o dinheiro que seu pai paga, e desse dinheiro que a prefeitura consegue direcionar e manter tudo isso funcionando. Sei lá, se por algum acaso você tem algum conhecido ou algum parente que trabalha na prefeitura, quem paga o salário deles? É o prefeito? Não, não é o prefeito que paga o salário deles. O salário das pessoas que trabalham para a prefeitura, no caso, que são servidores públicos, estão ali para servir a nós, que somos público, no caso, ele provém de onde? Provém dos impostos que são pagos em relação ao IPTU, entre outros impostos que pagamos dentro do município de São Sebastião para a prefeitura de São Sebastião. E assim acontece em todos os municípios. Então, todo funcionário público tem a sua renda que provém de onde? Provém dos impostos que eles são pagos ao município. Então, estou toda hora para baixo que estou acompanhando aqui na apostila. Como eu disse para vocês, página a página, para que ninguém se perca durante a aula, né? Para não termos nenhum tipo de pessoa flutuando no meio da aula. Olha que interessante, aqui no último parágrafo da página 52. A principal forma pela qual essa lei pretende garantir esses objetivos e tornar obrigatório, no caso, para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, é a criação de um plano diretor. O que é um plano diretor, galera? O plano diretor são as estratégias que o município vai adotar, então, para que ele possa garantir toda essa benfeitoria para todo mundo, desde que o município tenha mais de 20 mil habitantes, o que não é muito difícil no nosso país. Enfim, então, passou de 20 mil habitantes, nós vamos criar um plano diretor, e esse plano diretor é onde as pessoas irão votar, onde, na verdade, a comunidade pode participar também, com sugestões, enfim, dar ali o seu ponto de vista sobre o que vai ser feito naquele ano, durante um período, para a população. Por exemplo, se de repente, agora estamos passando por essa situação do coronavírus. Então, supondo que é para que todo mundo queira que construa mais hospitais na cidade, por exemplo, então vai ser votado dentro do plano diretor, como é que vai ser feito isso direitinho. Tem todo um trâmite burocrático, na verdade, que acontece dentro da prefeitura também. Mas, enfim, cabe ao plano diretor seguir desta forma para que ele possa montar o estatuto do município.
montar as regras que são feitas dentro daquele município. Um dos exemplos que a gente pode utilizar, até foi citado em sala de aula, foi a situação de quantos andares pode ter uma casa, por exemplo. Aí, no caso, cada município vai votar se pode ter prédio, se não pode ter prédio, qual é a altura mínima, qual a altura máxima, desculpa, que os prédios podem ter, e assim por diante. Então, tudo isso não é o prefeito que decide, não sou eu que decido, não são vocês, não é muitas vezes o dono da propriedade, não. Todo esse processo habitacional, todo esse processo que vai envolver uma construção dentro de um município, ele passa por toda uma parte burocrática que seria voltada até nesse plano diretor também, que é direcionamento de verbas, direcionamento de impostos, enfim, tudo isso também é colocado em pauta dentro de um plano diretor. Agora eu vou dar uma pausa novamente, igual foi no primeiro vídeo, para poder passar outro vídeo, senão fica muito grande e aí o Conde não consegue editar o suficiente para mandar, porque meus vídeos são grandes mesmo.